Então, de energia eólica, da mesma forma que a gente fez para energia solar, vamos dividir essa em duas partes. Rapidamente falado sobre o histórico, aspectos técnicos, componentes de uma turbina eólica e um rendimento. Na outra aula, vamos falar ainda sobre aspectos técnicos, mas principalmente sobre expansão e custos. É interessante notar que o vento é usado há muitos anos, né, para deslocamento de barcos, né, para moinhos, todo tipo de moinho. Mas hoje não, né? Hoje, como várias formas de energia, né, se transforma a energia em energia elétrica e faz a energia elétrica rodar os moinhos. Né? Então, a transformação, né, usando fontes primárias, né, como o vento, para mover o rotor, para fazer uma tensão, é muito prático porque a energia elétrica é muito fácil de ser usada. Né? Então, essa tendência, né, é uma tendência que a gente vê em todas as formas de energia, em particular com as turbinas eólicas. E o que é então, né, uma turbina eólica? Basicamente é uma turbina que transforma a energia cinética do vento em energia elétrica. É isso, né? E a energia cinética do vento é dada por um meio de MV2. E onde essa massa, né, a massa que no MKS a gente dá em quilos, ela a gente tem que avaliar a massa de ar que passa numa determinada área definida pelas hélices da minha turbina. Então a gente transforma a massa, considerando que a massa é igual à área da minha turbina, vezes a velocidade, vezes a densidade de carga, a densidade, o peso, né? O peso por metro cúbico do ar. Então, esta densidade em quilos por metro cúbico, que multiplica o tempo. Então, se você fizer essa consideração, né, a velocidade vezes o tempo vai me dar um deslocamento, então vai dar o volume vezes o quilo, vai me dar exatamente essa massa, o que me dá uma energia cinética proporcional ao cubo da velocidade, proporcional à área, proporcional à minha densidade. Certo? Então a densidade é um fator super importante. E vamos colocar a energia em função do tempo, porque quando eu quiser calcular a derivada, ou seja, a potência, né, que é a derivada da energia no tempo, eu vou ter então uma expressão simples para a potência que entra, né, a potência de entrada numa uma turbina eólica. Qual é a potência, portanto? É a derivada da energia no tempo e ela é proporcional ao cubo da velocidade. Né? Isso já mostra uma característica super importante das minhas usinas eólicas. Né? Como o vento, a velocidade do vento varia ao longo do dia, a potência de entrada varia ao longo do dia. Certo? Então, o controle, né, a entrega de potência, a entrega de energia de uma usina eólica tem essa variável super importante, que é a velocidade, mais do que a velocidade, né? A velocidade ao cubo. A gente pode falar também de densidade, é interessante falar de densidade de potência, ou seja, uma coisa dada por watt por metro quadrado, que nada mais é que a expressão dividida por A, portanto, proporcional à densidade do ar, e essa densidade, evidentemente, é uma densidade vertical, né? Uma densidade que atravessa a minha turbina. Assim, se eu quiser falar da área que vai ser usada por uma fazenda, eu tenho que pensar de outra forma. Interessante é isso, hein? É que, bom, eu preciso então, para determinar, né, um bom local, né, para instalar uma turbina eólica, um local de velocidades o mais constante possíveis e grandes velocidades, e saber qual é a densidade do ar naquele local. Eu posso calcular a densidade do ar, tem várias expressões bastante precisas sobre a densidade do ar, mas não vem muito ao conta, né? Porque eu consigo ver que a densidade do ar varia com a altura, mas varia muito pouquinho, né? De 1,1 a 1,16. Varia também com a temperatura, aí já varia muito mais, né? De 1,3 a 1, dependendo da temperatura. Né?
Mas o fato é que é muito fácil e muito tranquilo determinar qual é a densidade nas características que a gente tiver e eu posso, por exemplo, fazer um exemplo, né? Por exemplo, calcular qual a potência disponível, né, numa usina eólica com a velocidade média de 10 metros por segundo e uma temperatura de 30 graus. Aí eu calculo a densidade do ar, multiplico pela velocidade, nesse caso 10 ao cubo é 1000, portanto a densidade de potência vai ser 1000 watts por metro quadrado. Quanto maior a área das pás, maior será a potência, né? Então esse é um ponto que é importante a gente perceber. Outra coisa importante é ver isso aqui, né? A densidade do ar é 1 kg por metro cúbico. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Portanto, para uma mesma potência, eu preciso de uma área 1000 vezes maior de eólica do que de hidráulica. Vamos ver então essas componentes. A gente viu então que o fundamental, esse esquema aqui mostra bastante coisas interessantes. O fundamental é eu ter pás bem grandes para que a minha área seja uma área grande. Então eu tenho pás grandes e eu, em geral, preciso de um pás com bastante sofisticação. As pás, elas mudam o ângulo de acesso do ar às pás de forma que ela consegue controlar a sua velocidade de rotação. Outra coisa interessante é que a base, evidentemente, é fixa, mas eu faço variar a posição de forma que o vento esteja sempre perpendicular à área definida pelas minhas pás. Outra coisa interessante que esse esquema pode mostrar é que a velocidade de rotação das pás de um gerador eólico é, em geral, muito pequena, muito baixa comparado com a velocidade de rotação de um gerador normal. Portanto, eu preciso de um esquema de multiplicação de velocidade, né? Eu tenho um eixo de baixa velocidade e um eixo de alta velocidade que aciona esse meu motor, esse meu gerador. Em geral, a maioria das nossas turbinas eólicas alimentam um gerador assíncrono. Um assíncrono que tem a vantagem de poder trabalhar com velocidades variáveis. No entanto, todo esse esquema ele tem perdas e é caro, né? E mesmo o motor sendo mais barato, em alguns casos, alguns modelos preferem botar um gerador síncrono com ímã permanente. Aí você sai com uma tensão gerada em baixa frequência, retifica e inverte na frequência da rede. Então existem esses dois esquemas, mas o mais usado é, sem dúvida, com o meu gerador assíncrono. Mostro uma outra figura com todas as mesmas características, né? O esquema de mudar o ângulo da pá, os dois eixos, né? Um eixo de baixa velocidade, um eixo de alta velocidade, que aciona o meu gerador, um transformador, né? Para adaptar a saída do gerador, a saída da rede, os esquemas ainda de uma figura razoavelmente antiga, mas a característica da maioria das turbinas é mais ou menos essa mesmo. A gente pode falar, então, esse cara essa mexida, né, nas pás, né, eu tenho voltar aqui, o hub que segura as pás, eu tenho, isso aqui é razoavelmente grande, em geral cabe uma pessoa, né, uma pessoa cabe em pé aqui dentro desse. Aqui eu tenho o gerador, eu tenho um freio que segura quando as velocidades começam a ficar muito grandes e eu tenho que parar de funcionar. Então, esse é o esquema de uma turbina eólica. Vamos agora pensar, né, usando os dados do exemplo anterior, né, eu suponho uma pá de 40 metros, certo? E eu quero saber qual é a potência que eu vou ter, qual vai ser as características desse meu gerador, supondo uma pá definida. É super fácil de calcular, né? A gente sabe que a potência do vento é ρ vezes A,
O ρ eu consegui calcular lá em cima, agora colocando uma velocidade de 15 metros por segundo, a área πr ao quadrado, portanto a gente vê que a potência do vento é mais ou menos 10 megawatts. E para saber qual é a saída, né, quanto que vai chegar no meu gerador, eu tenho que avaliar os diversos passos de rendimento dessa minha turbina. E aí o primeiro ponto importante é esse coeficiente de potência, que é a relação entre a turbina, o vento que entrou e o quanto eu consigo de botar de potência na pá. Aí tem um limite, né? Esse coeficiente de potência máximo é menor do que 60%. Além desse limite, eu tenho várias outras perdas, né? Então esse limite, porque você nunca consegue aproveitar todo o vento que está na sua pá, né? Tem vento que passa que não mexe a nossa turbina, não é? Então esse aqui é o coeficiente, é a perda de rendimento mais evidente de uma turbina. Aí eu tenho a potência na pá, essa potência da pá tem as perdas rotacionais, né, da rotação, eu tenho todas as perdas das engrenagens, eu tenho a perda elétrica do meu gerador e essa potência de saída. E, evidentemente, a relação entre a potência de entrada e a potência de saída são todas essas potências em série. Aí, ordem de grandeza, né? Um coeficiente de potência de 30%, perdas rotacionais da hora de 15%, as engrenagens também uma perda de 15%, o gerador elétrico em geral é bastante eficiente, 90%, e a gente vê que a saída é da ordem de, se eu entrei 10, eu vou sair mais ou menos 2 megawatts. E eu mostro uma turbina, né, um exemplo de uma turbina muito usada, uma turbina cuja potência é 2 megawatts e tem essas características, né, a velocidade mínima, a velocidade máxima, a velocidade nominal do vento. Note que tem duas velocidades importantes aqui, a velocidade do vento e a velocidade de rotação. Né. O diâmetro, evidentemente, é 2 vezes 40 e a área é aquela que a gente tinha calculado. Outra característica importante é a altura da torre, que é um pouco variável, mas evidentemente tem que ser maior do que 40 metros. E o gerador, como eu disse, um gerador assíncrono de 4 polos, 2 megawatts, 60 Hz, 690 volts. Então essa seria a característica dessa minha turbina, e a gente vê a curva de potência da turbina. E uma coisa interessante dessa curva de potência é que ela não fala que P é igual a V ao cubo. Ao contrário, o rendimento vai variando com a velocidade. E quando eu chego na velocidade nominal, eu tenho um grande platô, onde a minha usina funciona com os 2 megawatts de saída. Vamos ver isso com mais cuidado na próxima aula, só para fechar, mostrando que essas turbinas que eu estou mostrando, né, dessa empresa, ela tem mais ou menos 18% do mercado, tem Siemens, Goldwyn, GE e várias outras, então há um mercado bastante diversificado no fornecimento de turbinas eólicas do mundo, bastante sofisticado e bastante diversificado. Né? Era isso que eu queria falar nessa aula, vamos deixar para falar o resto na próxima. Muito obrigado e até a próxima.